Oi, conquistadores, tudo bom? Bem, a gente vai começar agora nosso segundo conteúdo, o estudo do átomo. E para quem não assistiu a aula anterior, eu recomendo que volte, porque lá tem alguns conceitos básicos importantes que a gente vai usar tanto nesse conteúdo como nos próximos. E é isso. Desde já, eu espero que vocês não copiem o que eu vou falar, porque no nosso resumo tá lá escrito direitinho o que eu falei aqui. Eu só quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes que eu vou pontuar. Então é isso. E com o estudo do átomo, a gente começa pelas teorias atômicas. A primeira surgiu lá na Grécia Antiga, com Demócrito e Leucipo, mas fala mais sobre Demócrito. Ele falou que, ao dividir a matéria, chegava a um ponto que não era mais dividida, e essa menor porção da matéria ele batizou de átomo. A, um prefixo de negação, e tomo significa divisão, então era algo não divisível. Muito tempo depois, Dalton ele surgiu com a teoria BB. O que seria a teoria BB? Bola de bilhar. A bola de bilhar, para quem não sabe, é a bolinha de sinuca. E ele se baseou nas leis de conservação de massas e na lei das porções constantes. Mas o que é essa lei de conservação? É a famosa frase de Lavoisier: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a lei das porções constantes? Essa lei ela é de Proust. Não sei como vocês pronunciam, mas eu pronuncio assim. Diz que determinada matéria ou substância é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção. Aí ele falou também que toda matéria é composta por átomos indivisíveis, que todos os átomos de um elemento possuem massa e propriedades idênticas, que os compostos são combinações de dois ou mais tipos de átomos diferentes. Ele afirma que uma reação química é um rearranjo de átomos. Então, assim, ele errou em alguns pontos e acertou em outras, tão tal que algumas de suas afirmações a gente usa até hoje. E à medida que formos vendo os outros modelos, vocês vão entender onde foi que ele errou e onde foi que ele acertou. O próximo modelo foi de Thomson. Ele ficou conhecido por pudim de passas. E o que Thomson afirmou? Ele foi o primeiro a dizer que o átomo não é indivisível. Aparece aí uma nova partícula, um elétron, que é uma partícula negativa. E como foi que ele descobriu isso? Bem, ele descobriu a partir de um experimento com tubos e raios catódicos. Raios catódicos são feixes de elétrons produzidos quando uma diferença de potencial elevada é estabelecida entre dois eletrodos dentro de um recipiente fechado com gás rarefeito. O gás rarefeito, ele é por exemplo, quando você está no alto de uma montanha, que o ar está com menor concentração, digamos assim, você sente uma dificuldade para respirar. É porque lá o oxigênio ele é mais escasso, ou seja, o ar rarefeito é um ar com menor concentração de gases. E nesse experimento, ele provou a existência do elétron e ele afirmou que o átomo ele é uma grande massa positiva com elétrons distribuídos. Como assim?
Imagina o próprio pudim de passas. É uma massa com vários pontinhos. Só que esses pontinhos, ele tem que ser de quantidades específicas, porque o átomo ele tem que ser neutro. Então, a parte negativa e a parte positiva, ela tem que ter igual proporção. Então tá aí o experimento de Thomson. Ele percebeu quando lançava os feixes de raios catódicos, eles eram desviados para o polo positivo. Mas por que para o polo positivo? Lembra que uma carga negativa, ela é atraída pela positiva. A positiva com positiva, elas se repelem. E negativo com negativo, elas também se repelem. Então, ele desvia, o feixe desvia para o lado positivo, tanto pela repulsão do polo negativo, como pela atração, do polo positivo. O próximo modelo, ele foi de Rutherford. Ficou conhecido como sistema solar. Em sua teoria, ele fala que a carga positiva ela se localiza em um volume bem pequeno do átomo. Então, para Rutherford, ele já não é mais uma massa. Ele possui espaços vazios. Mas como foi que ele descobriu isso? Bem, Rutherford ele fez um experimento onde ele colocou uma folha de ouro bem fina, mas por que o ouro? O ouro ele tem a capacidade de ser prensado a espessuras extremamente pequenas. Ele tem uma maleabilidade muito grande, então ele consegue ficar mais, digamos, fino sem se romper. E ele bombardeou essa folha de ouro com radiação, com raios alfa. E o que foi que ele observou? Quando os raios passavam pela folha, alguns passavam direto, a maioria, alguns sofriam repulsão total e alguns um leve desvio. Mas a maioria, elas passavam sem desvio nenhum. Então, o que foi que ele constou? Existe sim uma grande quantidade de espaço vazio e o núcleo ele é extremamente denso. Por isso que alguns átomos eles refletem a radiação volta. E alguns sofrem só uma repulsão, tipo, você jogou uma bolinha em alguém e ela não pegou direito, pegou só de raspão, digamos assim, e ela sofreu um desvio na trajetória. É basicamente isso. Então, comparando o modelo de Thomson e de Rutherford, fica assim. Se o átomo de Thomson fosse correto, na primeira imagem, todos os raios passariam dessa forma. Se ela fosse maciça, com os elétrons distribuídos. Mas como Rutherford provou, existe um espaço vazio e existe um núcleo denso. Então, na proporção mais ou menos de 1 para 20.000 partículas de radiação alfa, uma desviava, as outras passavam e algumas só sofriam um leve desvio na trajetória. Então, o que foi que ele disse? A carga positiva, ela só se localiza em um volume bem pequeno do átomo, em que deve conter a maior proporção de sua massa. O átomo possui espaços vazios. Rutherford, ele disse também que existe um lugar específico para os elétrons, que eles circulam em uma órbita, o núcleo. Só que ele não conseguiu provar por que esse núcleo positivo ele não conseguia puxar o elétron. Porque com base nos estudos que existiam até a época, era para o núcleo atrair o elétron,
mas ele não conseguiu explicar por que que ele não atraía. Alguns anos depois, Bohr, num estudo ele estava estudando o espectro luminoso de determinados átomos, porque que átomos, quando expostos ao calor, liberavam determinada fonte luminosa. Ele descobriu algumas coisas e sugeriu outras. Ele sugeriu que talvez os elétrons só pudessem orbitar o núcleo em órbitas específicas, com um raio fixo. E quando um elemento ou um íon é aquecido por uma chama ou excitado pela corrente elétrica, os átomos excitados emitem luz de cor característica. Isso foi a conclusão que ele chegou. Mas como assim excitados emitem luz? Ele conseguiu provar que existem sim órbitas e fez todo um cálculo. Na lista de resumo tem essa fórmula para vocês, tá bem explicadinho lá. E ele conseguiu provar que cada átomo ele tem um orbital sim específico, de um valor sim específico. Porém, nesse modelo, que também é conhecido como de hidrogênio, ele não se aplica a átomos mais complexos. Então, ele conseguiu provar a existência das órbitas e que cada elétron está em uma determinada órbita com determinado valor já existente e fixo. O átomo, quando ele sai de uma camada mais interna para uma mais externa, quando ele ganha uma energia, ele tende a voltar, porque aquela energia não é a dele, não é a da órbita dele. Então, quando ele volta, ele tem que liberar essa energia. Então, a energia que ele vai liberar, ela é emitida na forma de luz. Aí vem ao ponto de que cada átomo emite uma cor diferente. E foi nisso que foi baseado o estudo de Bohr. Aí temos aí uma linha do tempo: Demócrito, 400 anos antes de Cristo, Dalton, em 1803, Thomson veio um século depois, Rutherford alguns anos, Bohr 2 anos depois de Rutherford. Essa questão ela foi do Enem passado e ela fala sobre o modelo de Dalton. Ela está na nossa lista de exercícios também e fala o seguinte: em 1808, Dalton publicou em seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha 5 postulados que serviram de alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Número 1. A matéria é construída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Número 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Número 5. Os átomos de elementos combinam com os átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Nesses 5 postulados, em relação à teoria de Dalton, vamos pensar um pouco sobre cada um. O primeiro, nós já vimos que a matéria não é indivisível. No segundo, nem todos os elementos de um mesmo átomo são idênticos, como, por exemplo, o carbono. A gente tem o carbono grafite, a gente tem o carbono do diamante e, por exemplo, tem o carbono 12 e o carbono 14. Então, eles não são iguais.
Aí o 3, ele fala que diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Isso também não é verdade. O número 4, que os átomos são indestrutíveis nas reações químicas. A gente não chegou nesse assunto ainda, mas um átomo numa reação química, para ele se ligar a outro, ou ele doa, ou ele recebe elétron, então ele tem uma alteração sim na sua identidade. E a 5, que é a nossa resposta, ela está certa, mas a pergunta mais incisiva pergunta assim: após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros casos experimentais evidenciam, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização de energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? A resposta é a letra E, o quinto postulado, que os átomos eles se ligam proporcionalmente. Bem, essa foi a nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa. Espero que vocês também resolvam a lista de exercícios. A gente fez uma questão, mas uma só não é suficiente. Eu espero que vocês façam as outras. Curtam e compartilhem esse vídeo para ajudar a levar conhecimento para outras pessoas também. E até a próxima aula.